gravar. Boa tarde. Bom, beleza, consegui dar um jeito aqui. E eu vou projetar o material de revisão e eu vou fazer somente os exercícios da Unesp, tá? Bom, pessoal, lembrando o seguinte, vestibular da Unesp, a Unesp, ela é um vestibular que trabalha temas tradicionais da geografia, tá? Então, é uma prova que nós falamos que é um pouco conservadora, tá? Opa, o que aconteceu ali? Estão ouvindo? Eu? Não, meu microfone está funcionando, não está? Bom. Ué. Eu não sei por que meu volume está no máximo aqui, funcionando normalmente. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Então deve ser alguma coisa no computador dela, talvez entrar e sair de novo. Eu não sei, viu, gente, mas eu acho que é porque a internet também não está muito boa, sei lá. Mas, enfim, vou voltar aqui falando sobre a Unesp, tá bom? Então, o vestibular da Unesp, como eu falei para vocês, ele é um vestibular tradicional, ele é um vestibular que sempre coloca temas de geografia física, geografia humana, muita urbanização, questão ambiental, geografia física relacionada a relevo, costuma cair bastante coisa, mas é uma prova que não foge daquilo que nós aprendemos em termos de conteúdo, tá bom? Outra dica, quando for fazer a prova, né, dá uma olhada, lê a prova de geografia toda, anota do lado de cada questão aqueles temas que você acha que você domina melhor, tá? E faz primeiro essas questões. E deixa aquelas questões que talvez o assunto você não domine tanto, não está lembrando, ou alguma coisa do tipo, para depois, tá bom? E aí, com isso, você ganha tempo, tá? Eu vou projetar aqui o material de vocês. Espera aí, ele ainda não está aqui. Deixa eu arrumar. Geografia, frente 1, aqui. Cadê? História. Geografia. Bom, eu vou começar a partir do exercício, deixa eu ver aqui, 18, tá? Da apostila de vocês. Deixa eu diminuir um pouco aqui a imagem, né? Beleza? Então, exercício 18. Página
236. Oi, Pilar, pode falar. O 17, deixa eu ver. O 17 eu fiz, tá? O 17 é o seguinte, o 17 é a alternativa E, tá? E aí ele fala assim, ó, sobre a erupção vulcânica, ele mostra, né, uma reação química aqui, que na verdade é a formação de chuva ácida. Então, toda vez que você tem erupção vulcânica, junto com as cinzas, um dos elementos químicos que é colocado na atmosfera em erupção vulcânica é o enxofre, né? E aí ele vai reagir com o oxigênio, né? E vai criar aqui, ó, um ácido que depois vai cair na forma de chuva ácida. Outro fenômeno que ocorre em áreas de atividade vulcânica é né, a menor incidência de luz solar na superfície, porque você tem a formação dessa camada, né, de cinzas aqui, que acaba tendo um efeito de não permitir que a luminosidade do Sol e nem a radiação solar chegue até essa superfície. Então, além da sombra, você vai ter uma queda de temperatura média nessa área aqui da erupção vulcânica, que está aqui na alternativa E, tá bom? Ó, formação de compostos de enxofre prejudiciais aos seres vivos e diminuição da temperatura local pela reflexão da luz solar, tá bom? Quando eu estou projetando aqui a apostila, eu não enxergo o que vocês escrevem, então qualquer coisa dá um toquezinho com o microfone para eu ver o que vocês estão perguntando, tá bom? Bom, vamos lá, o 18 ele é um exercício que ele mostra que uma área, né, que... Professor, eu acho que você não está compartilhando a tela ainda. Ué, peraí. Ah, tá, é isso mesmo. Agora sim. Ei, dia. Bom, vamos lá. Agora sim. Bom, então, como eu disse no exercício anterior... Agora foi, obrigada. Legal. Então, observem aqui, né, a formação de sombra, né, e a formação de ácido que vai cair na forma de chuva ácida aqui, tá? O próximo exercício, que é o 18, é um exercício que ele vai falar de geologia, né? Então, ele está mostrando aqui uma área que você tem chuva e que você tem bastante radiação solar, né? E aí ele está falando que a rocha exposta, né, ela está exposta ao quê? À radiação solar e à chuva. Então, a água da chuva vai infiltrar nessas rachaduras que foram provocadas pelo intemperismo físico. O intemperismo físico é provocado pelo calor. A rocha dilata com o calor e contrai com o frio. Então, de dia, geralmente, a rocha dilata e durante a noite ela contrai. Isso vai criando essas fissuras. Aí, conforme vai entrando a água da chuva aqui nessas fissuras, vai aumentando o desgaste dessas rochas. E aqui embaixo você tem, ó, você tem aqui a rocha matriz, né, dessa área, né? E aqui embaixo você tem o solo formado, né, pelo desgaste dessas rochas aqui, porque está numa área mais baixa do relevo, né? Então ele mostra essa sequência, né? E aí ele fala, esse diagrama demonstra o processo de desintegração mecânica acompanhada pela decomposição química das rochas na exposição de agentes atmosféricos, tá bom? Ele está mostrando um processo aqui que nós falamos que é um processo de formação de solo, tá bom? Processo de formação de solo pela ação do intemperismo físico e químico. E por que mecânico, né? Porque a rocha desgastada ela vai ser transportada para uma área mais baixa. Então, esse movimento, né, de vinda, né, do regolito, que a gente chama, que é a rocha que está virando terra, né, para essa área mais baixa aqui, ela é um processo tido como mecânico, tá? Mecânico, por conta do movimento, tá bom? Tá joia? Então, 18A. Depois eu vou pular
lá para o exercício 31. O 31, ele também é de geologia, né? Observem uma coisa no vestibular da VUNESP, eles colocam imagens, gráficos, né? Então sempre tem essas questões assim. Então, aqui no 31, observem que esse bloco rochoso aqui, né? Ele tem horizontes com delineamentos diferentes, tá? Então, geralmente, quando isso acontece, é porque você tem, né, formação em época diferente. Tá? Então, aqui, cada camada dessa se formou num período diferente, por isso que ele tem um traçado diferente, diferenciado. Se você fizer análise da idade dessas rochas, cada parte dessa aqui vai ter uma idade diferente, né? Beleza? Lembrando que as mais embaixo são as mais antigas. A estratificação, ou seja, formação de estratos, tá? Observada na imagem, constitui uma feição comum em rochas de origem sedimentar, porque é a rocha sedimentar que vai acumulando, né, com o passar do tempo, sedimentos de outras áreas que vão sofrendo um processo de cimentação, a gente pode até dizer assim, né? A gente aprendeu a fazer o concreto observando a rocha sedimentar, e aí vai formando essas camadas estratificadas. Se fosse rocha magmática, desculpa, magmática ou ígnea, não teria essas divisões, estaria tudo junto, misturado num bloco só, porque foi formado com calor. E no caso da rocha sedimentar, não. Ela vai sedimentando e vai acumulando, né? E vai sofrendo pressão, e junto com a água seca, e há uma reação química, essas rochas se formam, tá bom? Legal. Então, 31B, tá bom? B de Bósnia. O 32 tem no portal, tá? Então, todas as questões que vocês têm aí, né, com essa coloração aqui, você pode acompanhar no portal, tá? Você vê a correção feita pela equipe Poliedro lá, no Edros, tá bom? Vamos para o 34. Esse aqui é interessante, porque apesar de ter essa questão que mais parece uma questão de química, né? Ela está falando um solo neutro e um solo ácido, né? Mas aí ele explica esse gráfico aqui, né? Ele explica no enunciado. Então, ele fala assim, deixa eu só mudar isso. Então, ele fala assim, se nos colóides de solo predominarem os cátions básicos, né? Os cátions básicos, a solução do solo terá um pH próximo ao neutro. Se, ao contrário, ele predominar o hidrogênio e o alumínio, na solução do solo também predominam esses cátions, tornando-a ácida. O processo de acidificação do solo. Então, aí ele já joga uma questão que é assunto da geografia. A acidificação do solo, né, é o solo que a gente tem em áreas de clima quente, né, geralmente clima equatorial, em que ocorre a lixiviação dos cátions básicos. Então, o que acontece? Toda a área equatorial, tá, e geralmente nas áreas tropicais, né, quando você tem a retirada da cobertura vegetal, né, esses cátions básicos, eles são levados mais facilmente pela água da chuva. Isso que é lixiviação, quando a água da chuva leva camadas de solo. E aí você vai ter uma acidificação desse solo, tá bom? Uma forma de corrigir isso, muitas vezes, depois que ocorre esse processo, é chamado de calagem, que é você colocar, né, cal, né, na área de solo ali para tentar recuperar, tá bom? Então, portanto, a alternativa E. Tá? Aqui, o 35, ele fala, de acordo com o geógrafo José Carlos Ujeda, além dos claros riscos de incêndios florestais, as queimadas podem, a longo prazo, destruir a vida do solo, né? A destruição da vida do solo está relacionada, nesse caso, com a degradação da matéria orgânica, responsável pelo provimento dos nutrientes para as plantas. Como é que é? Vocês lembram? O solo ele tem horizontes, né? Então, o perfil de solo ele tem vários horizontes. Tá? O primeiro horizonte, que é o horizonte O,
ele é rico em matéria orgânica, né? E ele é o que tem a cobertura vegetal. Nesse horizonte, nós temos a vida do solo, nós temos insetos, bactérias, né, minhocas, e todos esses seres vivos, eles vão ajudar a quebrar os nutrientes da matéria orgânica, que vai servir, né, de alimento para as plantas que crescem ali. Então, o horizonte óleo tem que sempre ser preservado. Você tirou o primeiro horizonte de solo, você já iniciou o processo de perda daquele solo, tá bom? Então, é isso aí. Agora vamos para a questão 37, eu achei bastante interessante. Se vocês procurarem por aí, essa imagem vai estar colorida, mas dá para entender esse gráfico aqui. Primeira coisa, como ele está falando, na média das anomalias registradas durante agosto de 2020. Tá? Então, você tem os continentes aqui, em branco, né? O oceano, tá? E aqui está mostrando a temperatura. Cada símbolo desse representa uma temperatura. A resposta da 35 é A. Tá? Beleza? E aí, o que chama a atenção aqui? Né? O que chama a atenção aqui é que a América do Sul, o que nós observamos nessa área aqui? Né? Essas bolinhas que representam temperatura negativa. Tá? Então, na verdade, a gente está observando aqui o resfriamento das águas do Oceano Pacífico. E aqui, próximo à linha do Equador, observem, ó, a temperatura está mais baixa ainda. Tá? A temperatura está mais baixa ainda. Então, quando nós temos esse fenômeno, né, nós chamamos de laninha, né, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Quando é o contrário, é o El Niño. Sim, Pilar, pela linha do Equador, né? Tá? Dá para você ter bem essa ideia, porque tá aqui, ó, Equador, né? Beleza? E outra coisa interessante, quando nós temos a laninha, né, nós temos menos chuva no sul do país. Tá? Então, aqui, né, fica com menos chuva, e o norte fica com mais chuva. Então, Laninha, né, é menor índice de chuva no sul e maior índice de chuva no norte. E o El Niño é o contrário. Mais chuva no sul e seca no norte. Tá bom? Legal. Então, a alternativa dessa questão 37 é a alternativa C. Menor precipitação na região sul do Brasil. A 38, eu não vou ler o texto, tá? Mas é porque é um outro tipo de questão de Unesp que eu acho interessante. Tá? E é aquela questão que coloca, por exemplo, um texto ou uma letra de música, uma poesia, e nesse caso colocou um trecho do livro Os Sertões de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, relembrando, ele era geógrafo, ele era engenheiro e ele era jornalista. Ele, como jornalista, foi cobrir lá o ataque ao Arraial de Canudos, né, na Guerra de Canudos, e, ao mesmo tempo, ele fez uma descrição, né, do sertão brasileiro, do sertanejo, do conflito. Então, é uma obra clássica da literatura brasileira, mas também é uma obra clássica da geografia brasileira. É um trabalho fantástico que ele fez. Então, vira e mexe, está caindo aí, né? Agora, com certeza, né, a questão, ele está falando assim, a paisagem retratada no texto mostra-se compatível com o clima que registra. Bom, o nome já fala, os sertões, né? Então, ele está falando de um lugar que você vai ter temperaturas elevadas, precipitações escassas e mal distribuídas ao longo do ano, tá bom? Lembrando que o Arraial de Canudos ficava ali, né, na região do sertão nordestino, tá bom? Então, 38, alternativa C, tá bom? Agora, nós vamos, deixa eu ver aqui, para o exercício 50.
Aí eu separei só os que são da Unesp. Tá? Então, 50 também, ó, tá falando, né, da mudança climática, né? E aqui você tem, né, o norte seco e o sul chuvoso, né? Então, só pode ser o quê? É o Ninho, ó, né? Onde você vai? Caracterizado pelo aquecimento das Ah, águas do Pacífico tá, nas sim. proximidades Tá. do É Equador. mesmo. Aí, Onde ela foi? não sei. Com o quê? Ai, não sei. De carro, né? Não, fazer o quê? Não sei. Não sei. Por quê? Tem gente com o microfone ligado. Bom, beleza. Aí, então, aqui nós temos o mapa, né? Cadê? 50. Opa, né? Mostrando o norte seco e o sul chuvoso, que é o El Niño. Tudo bem? Bom, 51 dá para vocês verem lá no portal, ó, veja a resolução no portal Edros, e o 53 também, né? O 53 e o 54. Né? E agora eu vou pular para a questão 56. Opa, eu já fiz a 56. Não. Vamos para 56. Hidrografia, tá? O tema é hidrografia agora. Bom, então ele está falando assim, a disponibilidade de água no Brasil é elevada, se comparada de outras regiões do mundo. No entanto, quando se considera o potencial hídrico no território e a distribuição da população brasileira por regiões, nota-se, né? Bom, o Brasil é desigual na distribuição da água. A maior parte dos nossos recursos hídricos estão na região norte, que é justamente a região que tem a menor população absoluta no Brasil. Então, essa distribuição irregular, né, ela pode gerar problemas de abastecimento. Então, nós temos, apesar do Sudeste, pegar aqui o Sudeste, a disponibilidade de água ser muito superior a vários países do mundo, o problema que nós temos é do modelo de ocupação do espaço. Né? Então, nós temos a maior parte da população brasileira concentrada numa faixa de aproximadamente 400 quilômetros aí próximo ao litoral, com cidades que foram construídas, a maior parte delas sem planejamento urbano, e por conta disso, apesar da abundância de água, falta água, né? Para muita gente, água encanada, água tratada, e também falta um tratamento de esgoto. Muita atenção a esse tema, tá, gente? Saneamento básico no Brasil, né? Por quê? Porque o Brasil saiu um índice recente mostrando que mais da metade das cidades, o Brasil tem aproximadamente 5.580 cidades por aí, né? Mais da metade delas não trata o esgoto. Então, joga o esgoto da cidade nos rios. Tá? Então, isso gera uma série de problemas sanitários, ambientais e de saúde para a população. Agora, quando falarem só da questão de onde está a água do Brasil, a maior parte dos nossos recursos hídricos estão na região norte por conta da bacia amazônica. Mas não se esqueçam, a segunda maior bacia hidrográfica da América do Sul é a Bacia Platina, que está justamente na região aqui, né, que a gente pode falar que pega do sudeste ao sul do país. Tá bom? Então, alternativa A, distribuição desigual dos recursos e a possibilidade de escassez hídrica. Mas lembrando sempre, a escassez ocorre, em boa parte, por mau uso da água e pelas cidades caóticas em termos de planejamento urbano, tá bom? Legal. Agora, deixa eu ver qual que está aqui. Agora, 56 já fizemos. 63. Tá? 63. Cadê 63? Tá aqui. A 63, ela está mostrando uma situação interessante. Ela colocou um mapa mostrando que a anta, né, um animal típico aqui da América do Sul, né, ela, na verdade, ela foi extinta na América do Norte, migrou aqui para a América do Sul e migrou também para algumas áreas da Ásia, né? E aí fala a distribuição, né,
do gênero Tapirus, no tempo e no espaço, indica, né, alternativa C. Opa. Espécies de um mesmo gênero podem surgir conforme as mudanças ambientais na escala do tempo geológico. Tá? Então, ele está fazendo uma relação entre as mudanças, né, ó, mudanças ambientais e o tempo geológico. Tá? Ele mostra aqui, né, que mudanças ambientais podem ter feito uma espécie migrar de uma região para outra, né? E com isso ela fica extinta numa área e ressurge em outra, obviamente com algumas adaptações, mudanças de tamanho, mudanças, né, na coloração, etc. O número 66 nós fizemos em aula, então não vou repeti-lo. Agora o 67, tá bom? Cadê o 67? 67, ele também, mais uma vez, põe um mapinha, né? E esse mapa aqui, ele mostra algumas regiões, né? Ele mostra algumas regiões. Aqui, no caso, a gente está tendo aqui, né, a Mata Atlântica, né? Aqui você tem a vegetação mediterrânea, pelo que parece. Aí ele fala assim, o mapa destaca a ocorrência, né, da alternativa B, hotspots como a Mata Atlântica no Brasil, tá bom? Então, seria as áreas que apresentam aí risco do bioma ser totalmente destruído pela ação humana. Isso que é um hotspots. Agora, outra coisa interessante, hotspots também é uma área de grande biodiversidade, tá bom? De grande biodiversidade. E outra coisa sobre hotspots é que ele, em geologia, é área com atividade vulcânica, tá bom? Depois, 68. Cadê o 68? Aqui. 68, ele mostra também, mais uma vez, um bioma. E aí tem uma dica no próprio exercício, aquilo que eu falei para vocês. Toda vez que tiver mapa e gráfico, muita atenção, porque a resposta está no mapa, a resposta está no gráfico. É só ficar tranquilo, ler com calma e encontrar depois a correspondência nas alternativas. Se você observar aqui, ele já está dando uma dica de qual bioma é, ó. Árvores esparsas de caule retorcido. Só tem um bioma no Brasil que tem árvores esparsas de caule retorcido. É o cerrado, tá bom? Então, só pode ser, né, a alternativa B. Né? Então, ele está falando aqui, ó, né, 68. Cerrado e a proteção do assoreamento, né? Agora, ele fala aqui, o bioma esquematizado e a relevância da vegetação. Então, ele está pedindo uma relevância pelo número 1, tá? Ó, e o número 1 está falando margens de rios. Então, por isso que ele está relacionado ao assoreamento. Assoreamento é quando você desmata a margem do rio e o barranco do rio começa, né, a assorear, que a gente fala. Ou melhor, né, falar que nem a gente fala aqui, né, no interior, desbarranca, beleza? Começa a cair aquele barranco dentro do rio e vai assoreando o rio, ou seja, o rio vai ficando raso, né? Vai ficando, vai morrendo, né? O rio vai morrendo, tá bom? Muitos rios aqui no interior de São Paulo estão passando por esse processo, tá? Bom, a 71 foi feita em aula, vamos ver o 84. Eu vou ter que parar as 2 horas porque vocês têm aula com o Olavo, não é? Pegar o 84. Eu vou pegar o 84 porque ele é um exercício, né? Cadê o 84? O predomínio mundial da urbanização com o crescimento do número absoluto de cidades teve como uma de suas consequências, né? Então, a terceirização da economia que levou à absorção da população economicamente ativa dos setores primários e secundários. Tá? Então, ele está falando de um processo de modificação econômica que tem a ver com o processo, né, de mundialização da urbanização. Então, o que acontece? O mundo está se tornando cada vez mais urbano. Espera aí, deixa eu ver se é isso mesmo que eu estou achando estranho. Terceirização da gestão pública.
Não, da gestão não, é do serviço. Fim do setor secundário, não. Valorização do terceiro setor, não. Terceiro setor é ONGs, tá? Cidades globais contribuem para a padronização de leis de uso e ocupação de ampliar a circulação. Não, é isso mesmo, alternativa A. Terceirização da economia. O que é isso? Crescimento do setor terciário, que é o setor ligado à vida urbana, que é o setor de serviços. É terciarização, não é terceirização, desculpa, eu li errado, é terciarização, ou seja, crescimento do terceiro setor. Lembrando que o primeiro setor, né, é o campo, tudo que está relacionado ao campo. O segundo setor é relacionado à indústria. E o terceiro setor é relacionado, né, ao comércio e serviços, tá bom? Pessoal, eu vou parar por aqui. E, ó, detalhe, sabe o que eu vou fazer? Eu vou gravar uma aula resolvendo essas resoluções da Unesp. E aí eu vou colocar o link para vocês lá no WhatsApp, tá bom? Eu vou gravar essa aula hoje, não garanto que eu já vou gravar já, mas até à noite essa aula está gravada e eu mando o link para vocês, tá bom? E aí, o que acontece? Provavelmente esse link vai ser da minha página no YouTube, que é onde eu coloco meus vídeos. Aí vocês podem até ver, de repente, algum vídeo que tem lá de alguma aula específica de algum tema, tá bom? Beleza? Obrigado, me desculpe aí pelo rolo, mas eu ainda bem que deu certo da gente, pelo menos, trocar uma ideia. Boa prova para vocês, tá? Muita tranquilidade. Vocês estudaram, entendeu? Então, é aquele provérbio indígena. Um lago só reflete o brilho das estrelas quando está calmo. Então, fica tranquilo, fica zen na hora da prova e só alegria, só sucesso, tá bom? Valeu, até!